Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a ZY Contabilidade, né, um novo fornecedor preferencial aqui da Hermet Club. Nós estamos com a presença do grande Danilo Zapelão, que vai fazer aí o prazer de apresentar a ZY para a gente. Tudo bom, Danilo? Seja bem-vindo, tá? A casa é sua, pode ficar à vontade. Bom dia aí, pessoal. Agradeço aí a oportunidade de estar podendo aí apresentar meu escritório, apresentar minha empresa, de estar fazendo parte aí da parceria aí com a Hermet e estar tendo a oportunidade de apresentar a empresa para os associados. Eu vou abrir aqui uma apresentação e aí vocês vão ficando à vontade aí para ir mandando as dúvidas, tudo. No final a gente bate um papo também, tá bom? Deixa eu já compartilhar aqui. Tá bom. É, a ZY Contabilidade, né? É, que eu vou, nós abrimos uma empresa aí de contabilidade em 2018. Qual que é, assim, nossa visão aqui do nosso lado contábil? Como que surgiu isso, né? É, eu e o Felipe, que somos os sócios, a gente tinha uma vontade, a gente já tinha passado em outros escritórios de contabilidade, tinha passado em grandes empresas, e sempre tivemos aquela vontade, poxa, queremos ter o nosso próprio negócio, queremos fazer um trabalho de qualidade, entregar um serviço de qualidade ali para os nossos clientes. E aí, assim, nós dois trabalhávamos juntos e tivemos fala, vamos começar, porque se a gente não começar, não sai do papel. A gente abriu a empresa, começamos, assim, pequenos, começamos com um, dois clientes ali, e ficamos assim por um tempo, né? Nessa época, nós dois trabalhávamos numa empresa do segmento já de turismo também, era o grupo Alatur JTB, tá? E aí foi onde a gente teve esse gatilho de estar abrindo a empresa. Vou falar aqui um pouquinho mais sobre a gente, para nossa equipe hoje, né? Então, eu sou o Danilo Zapelão, sou sócio, eu cuido mais da parte comercial hoje da empresa. É, eu trabalho no segmento de turismo, assim, eu vou falar mais voltado aqui, acho que para nosso core aqui, há mais de 10 anos. Desde 2015, em 2015 eu entrei na empresa Latour JTB, era um grande player aí no mercado de turismo. É, ela foi adquirida por um grupo japonês em meados de 2016. E eu vim sempre atuando ali, até meados de 2018, 2019, eu era o coordenador contábil da equipe, eu entrei em 2015 como coordenador e fiquei lá como coordenador até o momento que chegou um determinado que a empresa queria diminuir custos, porque a empresa era uma empresa de lucro real e ela tinha algumas obrigações, por exemplo, é, os funcionários da equipe toda, eles têm INSS patronal, que paga 20%, e aí começou a surgir um processo de terceirização. E nisso eu já tinha meu escritório de contabilidade aberto. Então o que que aconteceu ali? Foi um momento que a empresa, ela viu uma oportunidade de estar fazendo essa terceirização. E aí esse grande, o que eu falo assim, não sei, talvez aqui muitos já estão da área, né, e talvez já conheçam o grupo, né, é, então, foi onde eles começaram a terceirizar com a gente. Então, eles já tinham a confiança no nosso trabalho e fizeram a terceirização. É, Após a terceirização, foi logo o momento que teve aquele caos da pandemia, né? Que foi, acho que, o grande baque do segmento, né, do turismo. Então, nosso escritório ali, a gente ficou atendendo o grupo durante todo o período de pandemia. Mas a Latour, ela sofreu muito com a pandemia na operação aqui do Brasil, né? Então, mais para frente aí, quando a pandemia foi se encerrando, né, é, ela começou a encerrar as atividades aqui no Brasil. Então, sei lá, uma empresa que tinha mais de 1.000 funcionários ali, em todo o grupo, né, entre a Latour, ainda tem algumas empresas que ainda permaneceram ali, né, a Quickly ainda é forte aqui no país, eles decidiram encerrar a operação no Brasil. Quando isso aconteceu,
Aí, assim, o escritório, tipo, era o nosso maior cliente. Aí eu fui atrás de procurar continuar tocando o escritório, mas comecei a procurar outras oportunidades, né, de empresas para estar trabalhando também. E aí foi onde eu consegui entrar no grupo Bfly. Nisso, continuei tocando escritório, continuo né, tocando ali escritório, continuei com o grupo Latour, lógico que não é uma empresa que tinha 1.000 funcionários, tinha um faturamento gigantesco, que foi quase a zero depois, no período pós-pandemia ali, depois se manteve. Então, continuei cuidando da empresa, cuidando da saúde financeira, fazendo as declarações, fazendo os reportes para o Japão que precisava, porque, querendo ou não, aqui no Brasil, uma operação investida do Japão. Então, ficamos ali atendendo a Latour até 2020, dezembro de 2023, que foi quando ela, de fato, ficou 100% zerada aqui no Brasil e ficou só com operação lá fora, tá? E aí foi onde eu entrei na Bfly, eu entrei na Bfly em 2022, fiquei lá 2 anos e meio, foi uma retomada do segmento ali, foi quando eu entrei lá, a gente tinha acabado de, de adquirir algumas empresas, por causa que os sócios ali no período de pandemia, todas as empresas que estavam quebrando, eles tentavam comprar e por dentro do grupo. Então, assim, eles chamam o ecossistema da Bfly, né? Sei lá, eles têm lá mais de 20, 30 empresas dentro do ecossistema, e de todos os tipos de segmento. Eu fiquei lá 2 anos e meio, acabei saindo de lá em setembro, porque surgiu uma oportunidade aqui mais próximo da minha casa e também era uma empresa do segmento de turismo, e aí é onde eu estou atualmente atuando, né? Eu estou atuando de coordenador contábil na CVC também. Então, assim, esse eu tô aqui é o meu core, eu quis tipo detalhar aqui mais para vocês, para saberem, né, além do escritório, o nosso escritório, ele tem ali uma visão geral de contabilidade para todos os segmentos, comércio, serviço, mas a gente tem um core muito forte para o turismo, então é isso, eu já estou no turismo aí há mais de 10 anos, né, contando aí a Latour, Bfly e CVC, grandes players do mercado, né, acho que muitos daqui conhecem, e nas 3 empresas eu entrei como coordenador e estou como coordenador, que é a minha função, até é um papel que eu tento ali desempenhar bem. Então esse sou eu. Tenho meu sócio Felipe. Felipe, ele trabalhou comigo na Latour, é, é, tem todo esse know-how também, tem muito conhecimento técnico de contabilidade, tudo, parte tributária também, ele tem um amplo conhecimento, trabalhou em vários segmentos também, de construção civil antes disso. Atualmente ele está também num player na Quickly Travel. Quickly era um dos nossos clientes, quando veio o Grupo Latour, a Quickly fazia parte do Grupo Latour, né? E quando é, com a diminuição do volume da Latour, a gente fez uma negociação que a Quickly parasse de ser nosso cliente e o Felipe virasse um funcionário interno deles e tomando conta de toda a contabilidade. Então, por quê? Porque para manter a saúde financeira da nossa empresa de forma que ainda valesse a pena para nós mantermos a empresa, continuarmos dando um trabalho de qualidade e não encerrarmos o nosso sonho ali, tá? Então, hoje, atualmente, o Felipe é responsável pela Quickly Travel, nessa parte contábil, a contabilidade, todos os reportes, ele continua reportando para o Japão, porque ainda essa empresa do grupo continua sendo uma empresa japonesa. Temos na nossa equipe também o Fernando, do tributário, da parte fiscal. O Fernando também, ele é um especialista também nessa parte de turismo. Ele estava na Latour antes de eu entrar lá, em 2015, ele já estava lá, tá? Ele tem mais de 10 anos aí no segmento de turismo também, nessa parte fiscal. Atualmente, ele também está no grupo Bfly, ele entrou lá quase comigo e permanece lá até hoje, ele é coordenador tributário lá. E aí a gente tem uma parceira aí, a Thaís, também na parte do RH. A Thaís, ela trabalhava com o Felipe na parte de folha, nas partes de construção civil,
e ela que atende toda a parte de RH e das nossas empresas, tá? Então, esse é um pouco da nossa equipe, estou compartilhando aqui é, com vocês. E aí que eu vou entrar um pouco nos serviços que a gente faz hoje, tá? Serviços contábeis, né? A gente faz aqui a apuração dos resultados, emissão dos balancetes, entrega de balanço patrimonial, demonstração de resultado, é, assim, tudo a parte contábil da empresa, né, os lançamentos, conciliação, e uma coisa que a gente preza muito, assim, até o que eu reforço muito, assim, é a nós termos os fechamentos mensais, né? É que às vezes eu falo, essa entrega é uma entrega mútua, né? Eu falo que é tanto da parte é uma obrigação do escritório, mas também é uma obrigação do empresário, da empresa ali, fornecer as informações, né? Porque até é o que eu comento aqui. Todos os meus clientes que me forneceram as documentações do mês de junho, eles já estão com as informações dos fechamentos contábeis deles, os balancetes e os dashboards que a gente tira na plataforma da evolução do caixa, evolução do faturamento, já estão na plataforma deles. Mas também aquele cliente que eu estou cobrando movimentação dele de janeiro, fevereiro, de março, não tem como eu dar a informação que ele precisa receber. Então, assim, e para mim isso também é péssimo, por quê? Porque se ele vira para mim e me manda documentação, tipo, de janeiro agora, nem ele sabe mais o que ele fez em janeiro, né? Tipo, o que que ele comprou, o que que ele pagou. Se ele não comprou um computador e não pegou a nota fiscal, agora eu estou pedindo a nota fiscal, ele não vai ter nem como pegar essa nota fiscal. Então, assim, é, compartilho aqui, né, porque eu já trabalhei em escritórios, como eu disse, e assim, se a empresa recebe as informações, ela tem como estar conseguindo fazer as entregas, e se caso contrário, não. Então, eu gosto de trabalhar isso muito como que é uma via de mão dupla, né? Então, se temos a movimentação, alinhamos ali a forma de entrega, tudo, a gente consegue entregar um trabalho de qualidade. Se a gente também não recebe, a gente acaba não conseguindo dar esse retorno para vocês. A parte fiscal aí, né, a gente tem toda a parte ali, é, os controles, né, da parte de entregas federais, estaduais, municipais, parte de declaração, parte de faturamento, emissão aí, os registros fiscais obrigatórios, toda essa apuração de impostos, a gente sempre manda as guias com antecedência, as guias do DAS que vai vencer dia 20, 25 ali, a gente está sempre mandando até dia 10, é, as obrigações também, todas as mensais, as anuais, está sempre ali, a gente faz as entregas, compartilha na plataforma, sempre vai mantendo vocês informados. É, toda essa parte fiscal, hoje até também para compartilhar com vocês, a gente costuma, não, a gente trabalha com e-mail, tudo, mas a gente trabalha tudo com uma plataforma online, que é como se fosse uma pasta na rede, né? Então vocês têm uma plataforma chamada Onvio, que a partir do momento que a gente fecha ali o contrato, a gente dá acesso a esse Onvio para vocês, e vocês têm acesso à pasta do cliente de vocês. Então, assim, vocês ficam recebendo e-mails ali de comunicados, ó, a guia do DAS já está postada, você vai ter ali naquela, você não vai receber por e-mail, você vai acessar a pasta lá, você vai ter todas as guias, todos os meses, tudo na rede. Então você consegue ter um acesso fácil ali, como se você estivesse abrindo o seu computador e está abrindo ali a pastinha na rede. Você tem acesso aos seus balancetes, todas as informações que a gente vai ter subido na plataforma vai estar lá. Então eu falo que é legal porque às vezes você, putz, você não precisa procurar no seu e-mail coisas do ano passado ou retrasado. Você vai abrir lá a sua pasta, na estrutura, uma estrutura organizada, lógico, né? Ali você vai ter a parte contábil, balancete, você vai ter lá, balancete de 2010, 2011, 2025, pô, se você for ali, você consegue rapidamente chegar na informação que você precisa, né? Sem precisar ficar procurando um e-mail, que às vezes pode estar com histórico não muito coerente, ou você pode estar se perder ali nas informações, mas você consegue fazer uma busca rápida ali pela plataforma. Então, 100% dos nossos arquivos é lá. Às vezes, quando não encontra, precisa, a gente fornece por e-mail também, ou até por WhatsApp para ser mais rápido ali, dependendo da agilidade que a pessoa precisa. Porém, eu gosto de sempre compartilhar isso, né, que é uma forma de facilitar o, o controle das informações.
Parte trabalhista também, assim, sem muita novidade, né? A gente cuida dos registros dos funcionários, a gente sempre faz um estudo para os sócios, né? Depende da empresa, a gente pode não ter funcionário, mas o sócio é o próprio funcionário da empresa, então a gente faz ali estudos para ver se vale a pena, se a pessoa tem interesse de estar contribuindo com o Prolabore, pensando numa aposentadoria futura, quer ter uma aposentadoria mais alta, mas não quer contribuir com o IR, vamos chegar no teto do IR para ter só a contribuição do INSS, ficando isento do imposto de renda. Então, a gente faz todo esse estudo, tenta ali ser bem parceiro, pensando não só ali no dia a dia, mas pensando nos prazos futuros mesmo, né? Não só a curto prazo, mas longo prazo, né? Tanto para os funcionários quanto para os sócios. Toda parte aí, se houver exigências, alguma coisa de declarações, a gente também vai atrás para estar regularizando e procedimentos de fiscalização. Então, aqui é um pouco dos nossos serviços, assim, bem genérico, tá, gente? Eu acho que aqui, acho que cada regime tributário, às vezes, pode ter alguma obrigação a mais que o outro, então, acho que aqui é bem genérico. Tem coisas que, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui de coisas que, serviço contábil, a ECD, ela não é uma atividade obrigatória para simples, mas com o intuito de deixar tudo registrado, aqui no escritório a gente entrega. Por quê? Por causa que ele é o livro diário da empresa. Independente de ser uma obrigação que pode ter uma penalidade ou não, a gente faz a entrega. Por quê? Porque se alguém precisar de um livro, a empresa, hoje ela não tem mais o livro físico, igual tinha antigamente, que você ia na Jusesp registrar. Mas a gente tem o livro registrado, mesmo se a empresa sendo simples, ela tem o livro dela registrado perante a Receita Federal, tá? Então é um pouco disso nossas atividades. Aí aqui eu pus um pouco das nossas diferenças, vai muito em linha do que eu mencionei aí, acho que do nosso core, né? Então a gente tem aí, a gente acaba tendo uma equipe especializada no segmento, né, de turismo, então acho que algumas dúvidas que surjam do segmento em si, eu acho que talvez com a gente fique um pouco mais fácil de tá entendendo. A gente consegue ali, a gente tem tratamentos, por exemplo, o B2B e o B2C são formas diferentes de contabilização, porque um é o reconhecimento no faturamento, outro é reconhecimento no embarque. A gente, por conhecer o negócio, a gente sabe que às vezes, poxa, não é toda agência que tem o IATA, ele compra de empresas que são as consolidadoras, que são as que têm ali o IATA, que são empresas que o core dela é justamente essa parte mais corporativa, né, que ela revende para as outras agências. A gente sabe que existiu o PERSE aí, que foi onde teve todo esse benefício fiscal do governo. A gente conhece algumas nomenclaturas do segmento, markup, DU, breakage. Nem todas entram para todos os segmentos, mas são coisas do core aí do turismo, tá? Então eu só pus esse só para a gente, tipo, falar um pouquinho, mas vai muito em linha do que a gente falou nos anteriores. E aqui um pouquinho aqui do que quando a gente conversou com a Hermet, tudo, nesse plano de a gente estar fechando essa parceria, a gente viu como trazer aí um benefício aí para os associados, né, dando um desconto aí nas mensalidades aí de 25%, também a isenção da mensalidade do 13º, muitos escritórios, né, e normalmente todos os escritórios eles cobram o 13º, que é a mensalidade que pode ter uma folha de pagamento, né, do 13º salário, são as obrigações acessórias anuais, então eles costumam cobrar esse 13º dividido em novembro e dezembro, e também aí incluindo a declaração do imposto de renda gratuita para os sócios, tá? Então a gente fez isso aqui, acho que se fosse o caso aí dos 10 primeiros associados que estivessem fechando com a gente. Nesse momento é isso, mas eu acho que conforme for passando, vão surgir novas oportunidades, novas fases, né, sei lá, em algum momento aí, novas oportunidades de estar fechando em alguma ação especial aí. Mas nesse momento a gente viu essa que faria sentido para estar trazendo aqui para vocês. E aí aqui no final, eu, tipo, agradecer aí o tempo de todos,
agradecer a oportunidade de você de estar me apresentando e estar falando um pouquinho da nossa empresa para vocês. E é isso, tá, pessoal? Basicamente é isso. Aí, se quiserem estar comentando alguma coisa, aí o Felipe quiser comentar, tá bom? Mas agradeço a todos. Olá, Muito Danilo. obrigado, Danilo. Desculpa, Júlio, pode falar. Eu tenho uma pergunta para fazer, Danilo. Hoje em dia, as agências de viagens, você sabe disso, né, têm trabalhado muito com PJ, com terceirizados. O que isso influencia na contabilidade? Contabilmente, quais são as precauções que as agências de viagens devem ter na descrição disso, de contabilizar esses pagamentos com terceirizados, prestadores de serviços, às vezes freelancers. Como é que você vê isso, Danilo? Então, Júlio, hoje, assim, o primeiro passo, né, assim, se você tem uma mão de obra terceirizada numa agência, que é normal hoje em dia, principalmente pensando no custo, né, da empresa, porque acaba sendo vantajoso, não só pelo salário, né, mas principalmente pelos encargos tributários que ele acaba tendo, né, e é por isso que as empresas acabam optando pelo PJ. É, o PJ, sim, o primeiro passo, ele precisa ter a nota fiscal, ele precisa, para ele fazer esse pagamento, ele precisa receber uma nota fiscal desse prestador. Para o lado da empresa, assim, ela fica em alguns, sempre ela vai ficar em alguns riscos tributários, porque assim, o que acontece, a partir do momento que uma agência, ela coloca um PJ para trabalhar dentro da empresa dela, ela acaba tendo ali ela acaba tendo um vínculo empregatício. Então, ali, até em alguma dessas empresas que eu muitas vezes acabo sendo auditado, né, então assim, tem muitos que acabam fazendo uma provisão de risco, não acaba não dando impacto para, vou falar assim, para o PJ que está prestando o serviço. Para ele acabou, mas para a agência que contratou, ela acaba tendo que fazer algumas provisões. Por exemplo, eu sei que eu posso ser processado durante 5 anos ou ser auditado pelo INSS. Poxa, então eu vou ter que fazer aqui uma provisão dos 20%, ou que não seja 20%, uma porcentagem, e ficar fazendo uma atualização de taxa, a taxa Selic durante um longo prazo ali para sempre estar atualizando. Então, assim, isso a auditoria normalmente cobra, vai da empresa, né, a fazer ou não, ou chegar no meio termo, mas são papéis de auditoria. Por exemplo, já passei, já fiz empresas que tinham muitos PJs, de estar tendo que fazer essa provisão, e essa provisão às vezes acaba sendo alta, por causa que o valor do PJ ele vai paga o mês, mas vai acumulando, acumulando, e você vai mantendo um valor durante 5 anos de provisionamento. Então, assim, para o associado que é um PJ, não vejo problema, assim, ele acaba recebendo a nota, e para a agência, talvez pensar numa provisão de risco ali para estar mantendo o seu número atualizado. É muito difícil acontecer, né, de um PJ ali acabar entrando e tudo, mas, e também o fisco mesmo também vir e pegar. Eu, particularmente, até hoje não vi casos se concretizarem, de ser penalizado, nem pelo INSS, nem pela FGTS, nem pela Receita Federal ainda, mas temos que deixar o número, o passivo da empresa registrado da forma correta, lógico que vai muito de acordo também com o que o nosso associado, o nosso cliente quer, né? Mas é esse o ponto, tá, Júlio? Não sei se Entendi. respondi, Legal. mas... Assim, então, o grande problema para a agência de viagens é manter o provisionamento ainda desse valor por 5 anos. 5 anos é a regra, é isso? Então, é a regra que tem que É a ficar. regra, mas isso acaba sendo a regra mais para legislação mesmo, é mais não só parte contábil, né? É quando a gente tem ali aquela legislação mesmo, mais parte advocatícia, que fala que quando extingue alguma obrigação, né? Então, sim, durante sei lá, alguma coisa de junho de 2020, fica muito difícil alguém vir a questionar. Então, a partir do momento que um PJ tiver encerrado seu contrato em junho de 2020, não faz mais sentido em julho de 2025 eu manter o provisionamento dele. Mas até maio de junho de 2025 faria sentido sim eu manter,
pelo fato que ele ainda estaria dentro do período que não estaria prescrito esse direito dele, né? Eu falo, às vezes, não só o lado do PJ, tá, Júlio, mas pensando, porque poderia vir a própria Receita Federal vir a questionar a empresa referente ao imposto de renda que não foi retido dele na fonte, e aí seria onde pegaria, tá? E aí a Receita, sim, poderia vir e te questionar esses 5 anos aí, e pegar não só isso, ele pegaria o estudo ali de todo o período, e é onde bateria ali. Eu falo mais a parte até dos encargos, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigado. Tem perguntas, Felipe? Tem sim, tem uma pergunta do Jonas. Você consegue ler aí, Danilo, ou você quer que eu leia para você? Acho que eu consigo, só pegar aqui, peraí. Tem uma pergunta sobre o PIX com relação às notas fiscais. Temos realmente que emitir nota fiscal para toda a comissão que recebemos, mesmo os nossos fornecedores, não nos obrigando? Então, Jonas, assim, temos que emitir a nota, né? Porque, assim, sem emissão da nota, você não tem como fazer o registro ali desse valor que, de fato, entrou ou foi abatido, né, da sua comissão. Então, assim, essa parte de nota fiscal acaba, sim, tendo que ser emitida, tá? Tá bom. Até completar aí um pouquinho sobre essa questão da comissão, né? É que às vezes até o que acontece, né? Às vezes uma comissão, ela nem sempre ela é, tipo, principalmente vai comissão ali dessa parte do fornecedor, né? Às vezes, como que a gente faz ali? Quando vai ter a próximo pagamento, a gente faz um abatimento e acaba fazendo no net, que eles falam, né? É, às vezes, por ser no net, a pessoa acha que não precisa ter a nota fiscal, mas é sempre importante ter, porque às vezes fala, ah, mas eu não recebi, eu paguei menos o fornecedor. Mas assim, você criou uma obrigação de pagar R$ 100 para ele. Só que assim, você não pagou 100, você pagou 90. Mas por que você pagou 90? Porque você criou um direito de contas a receber de 10. Então, esse comissionamento, como você registrou esse 10? Você criou uma receita contra um contas a receber. E aí, no momento do fechamento da fatura daquele fornecedor, um hotel, o aéreo que te comissionou ali, você pagou menos. Mas por quê? Você não vai poder pagar os 90 e deixar 10 aberto de cada lado. Você vai fazer o encontro de contas. É, ficticiamente você vai ter feito um recebimento e um pagamento desse adicional. Então, assim, mesmo quando existe esse comissionamento net, é necessário essa emissão para você conseguir registrar as duas pontas, tá? E é uma coisa que acontece muito, principalmente para grandes players. Às vezes eles pensam, putz, mas é no net, não precisa. Precisa, porque senão você não tem como fazer o registro correto dessa informação, tá bom? E aí é onde às vezes eu falo que acontece muito tem agências mesmo, né, que eh, vai ficando poluído o balanço. Por quê? Porque não tem como você fazer o registro, você não está fazendo o registro correto, e aí você vai ficando ali. E aí vai perdendo a mão, porque você vai ficando com a informação poluída. A contabilidade do turismo ela já é muito complexa, porque muito é a intermediação, né? Então você compra e vende uma coisa você compra hotel, compra aéreo, e depois você vende com um cliente. E isso você tem informações X e Y que amarra com A e B. Assim, é uma conciliação super complexa. Eu falo que, assim, às vezes as pessoas falam, putz, o segmento de serviços é um segmento fácil. É que eu falo assim, às vezes o turismo em si, a contabilização do turismo em si, ela chega a ser tão complexa quanto o comércio que tem IPI e ICMS, se for fazer da forma correta, tá? Então é um pouquinho disso aí. Não sei se eu consegui complementar um pouquinho mais aí, mas qualquer coisa você pode estar mencionando aí de novo, estou à disposição aí para estar conversando com você, tá bom? Maravilha, Danilo. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade também, pessoal, e deixar avisado que eu coloquei o link do grupo da ZY Contabilidade aqui no chat. Então, para você fazer parte, basta você clicar no link
e entrar no grupo. Assim, toda novidade, dúvida ou qualquer coisa pode ser postado lá no grupo e vocês interagem de uma forma mais direta, tá bom, pessoal? Se tiverem mais alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode mandar no chat, a gente está aqui para responder. Danilo, eu tenho mais uma pergunta. Qual é a decisão, quando a pessoa sai do MEI, para que regime ela vai? Como é que funciona essa decisão? Qual que é a forma mais fácil de decidir a decisão depois do MEI? Danilo, como é que funciona isso? Qual a sua sugestão para isso? Então, aí, assim, acho que cada caso é um caso, mas pensando assim, uma pessoa que está enquadrada como MEI, o que faz sentido para ela é estar indo para o simples, tá? Assim, pelo fato, por ela estar no meio, o faturamento dela deve ser baixo ainda, né? Deve estar no limite, deve estar migrando para um processo maior, ou não estava reconhecendo e agora vai começar a reconhecer um volume maior. Acaba fazendo sentido simples, porque até vai estar ainda numa alíquota mais baixa. E aí depois, assim, é estudos aí, tá, Júlio? Aí depois é começar a estudar mesmo, para ver se caberia um lucro presumido. Eu acho que demora um pouco, deveria estar num faturamento bem mais alto, por causa das alíquotas, das porcentagens, teria que estudar muito aí para ver se, talvez ali, só quando chegasse numa alíquota do simples de 16 para 18%, que faria sentido fazer um cálculo de presunção. Mas também para uma empresa que talvez não esteja tão saudável, tão bem das pernas, talvez o lucro real faria um pouco de sentido pelo fato de se isentar de alguns impostos, principalmente do IR e da CS. Porém, continua tendo que contribuir com o PIS/COFINS, e se for uma empresa que tenha folha de pagamento, teria cota patronal do INSS. Então, é tudo, cada cenário é um cenário, que eu gosto de deixar assim claro, assim, é muito de, são trabalhos apesar de ser um regime tributário, apesar de, cada empresa é cada empresa, cada localidade é localidade, às vezes o método de gerir de cada um é diferente. Então, se eu abrir aquilo, se eu abrir uma quitanda numa esquina e se abrir outra quitanda na outra esquina, no mesmo bairro, o seu jeito de talvez de pôr a fruta na frente, se você põe uma, eu ponho outra, pode ser que a minha seja mais bonita que a sua e a pessoa entre, a sua não. Então, assim, cada empresa de cada pessoa é de um jeito, então, assim, tem que fazer um estudo mesmo, mas, como eu disse, seria o simples, e aí seria um estudo, o primeiro passo simples e estudar o futuro mesmo, tá? Legal, tá bom, legal, né? Nós temos na Hermet temos bastante MEI, né? Muito simples também, que são, a grande maioria são micro e pequenas empresas, né? Que é a maioria dos filiados da Hermet, e a gente ainda carece bastante desse entendimento jurídico não, contábil, fiscal, tributário, né? Isso tudo para a gente ainda é sempre uma dúvida do que fazer, e é difícil também encontrarmos pessoas que conheçam o mercado do agenciamento de viagens, né? Por causa, como você disse, da intermediação, né? A intermediação é quase que total, mesmo na venda de serviços, cobrando uma DU ou um FII, de qualquer maneira, ainda está intermediando os serviços, né? Com risco também jurídico, e aí as complicações contábeis também, né? Sim, sim, sim. Então, esse que é o legal, que eu falo assim, hoje, assim, eu falo, a gente nunca pode falar que sabe tudo, eu falo que isso, todo dia a gente aprende, qualquer dúvida que o pessoal traz aqui, são coisas novas, né, mas assim, o legal disso que eu falo, tanto na Latour quanto na Bfly, eu tive a oportunidade de trabalhar com grupos de empresa, então eu falo assim, eu tive B2B, são ali as empresas que vendem o corporativo. Tive o B2C, que é o vendedor final, desde pacote com boleto, cartão de crédito, a Vai Voando que faz o pacote, já tem um monte de agência espalhada aí que é para público baixo, não valida nem Serasa aí para vender. Então, assim, eu falo, é um nicho, desde ponto no cartão de crédito, bônus, assim. Então, você vai pegando um know-how legal, eu acho que, assim, como eu disse, então, hoje a gente tem essa visão, a gente não consegue falar justamente. Hoje a gente ainda se mantendo nós continuamos nossos players grandes, tipo, querendo ou não, eu estou numa grande empresa hoje do segmento, se não, não sei se é a maior aqui no Brasil, acho que sim, principalmente no B2C garantido,
a maior, né? Mas é isso, assim, acho que bom é isso, assim, tá falando aqui, esses associados todos vão ter esse suporte nosso quanto a essa parte do conhecimento. Eu acho que não vão ter essa mesma, ter que explicar o seu negócio para estar vendo o que fazer na contabilidade, né? Então, acho que foi o que eu tentei aí trazer ao máximo na explicação. Como eu disse, não faz sentido eu chegar aqui e ficar falando que a gente faz construção civil ou sobe IPI e ICMS aqui para esse grupo de pessoas. Então, eu tentei ser mais voltado possível aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Quer fazer alguma consideração, Júlio? Não, eu acho que é só isso mesmo. Antes, então, de fecharmos, Felipe, Danilo, você pode, então, só resumir esse bônus ou essa vantagem que você está dando, esse benefício que você está dando para os filiados da Hermes? Você pode só repetir para a gente, por favor? Tá. O que a gente aqui tá propondo aí, né, para os primeiros associados que a gente conseguisse estar fechando aí um contrato, né, lógico, como eu disse, cada caso a gente vai estar ali negociando, vendo a situação, como eu disse, cada empresa é cada empresa, a gente conseguiria ali daquele valor dar um desconto na mensalidade de 25%, também conseguiríamos isentar o 13º, a mensalidade do 13º, e aí uma coisa que já não é mais para a empresa, né? É aquela coisa do sócio, né? Que sempre tem um imposto de renda para fazer. Isso já não tem nada a ver com a pessoa jurídica dele, é a pessoa física dele. Essa pessoa física dele, a gente faria o imposto de renda dele de cortesia se ele tivesse interesse, lógico. Se ele também não quisesse que a gente fizesse, não tem problema nenhum. Mas a gente se colocaria à disposição para estar fazendo. Então, basicamente é isso. Acho que eu tinha colocado aí de uns 10 associados, né? Então, mas nada, se não for nesse momento, se não fizer sentido para eles, né, a gente vai, com o passar do tempo, fazer outras levas aí, mas seria esse o resumo, tá, Júlio? Legal, Danilo. Porque para a gente é importantíssimo ter um escritório de contabilidade que conheça esse trabalho do agenciamento de viagens, né? De profundamente conhecer o trabalho, porque as obrigações são várias, entender essa parte da intermediação também ela é importante. O turismo é feito de diversos segmentos, né? O agenciamento de viagens ele é o grande segmento que incorpora outros, como aéreo, hospedagem, locação, seguro, câmbio, né? E são tantos outros serviços, né? O transporte terrestre, tem muita coisa incluída nesse negócio e precisa de um escritório que conheça isso de fato para poder dar soluções, né, que as agências precisam. Porque muitas vezes a gente vai perguntar para um escritório que não conhece isso, Danilo, fica difícil do contador dar alguma solução ou algum caminho, né, ou até mesmo entender o caminho do papel até chegar na contabilidade, né? Sim, sim. Isso é uma grande vantagem. Que bom ter você conosco, Danilo, que bom, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu que te agradeço. Legal. Felipe, está com você. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação, tá? Pela excelente apresentação. É um prazer ter a ZY aqui com a gente. Eu tenho certeza que é um produto extremamente assertivo, né? Como o Júlio disse, não ter a necessidade de ensinar, de explicar o caminho das pedras para a pessoa ali vai ser maravilhoso. Com certeza vai ser bastante útil. Eu tenho certeza que quem fizer adesão vai estar contratando um excelente serviço. Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Se não, eu vou encerrar aqui com o Danilo. A gente já fez uma excelente apresentação, então acredito que todo mundo está bem munido de informação. Então é isso, Danilo. Muito obrigado. Tenha um excelente resto de dia para você aí. E é isso, precisando, estamos aqui, estamos às ordens. Espero que as pessoas tenham aderido ao grupo. Se você ainda não aderiu, é só clicar no chat e fazer parte lá do grupo deles no WhatsApp. E qualquer dúvida é só mandar lá. Tá bom, pessoal? Beleza. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Obrigado.